primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Mica, chegou e já chegou chegando, né, Mica? Você tá vendo aí como é a família da primeira, né? A família da primeira igreja presbiteriana é receptiva, é acolhedora e tem buscado amar. Queridos, será um devocional breve, porém bastante profunda. Primeiro Mateus 22. Essa daqui é uma devocional para aqueles que estão flutuando na vida espiritual. Aqueles que estão flutuando na vida espiritual. Mateus 22. Abram as vossas Bíblias em Mateus 22. E preste bem atenção a essa parábola importantíssima. Mateus 22. Aqueles que têm escutado o convite do rei e não têm feito caso desse convite. Ou aqueles que acham que aceitaram o convite, mas se encontram sem as vestes apropriadas para a festa. Mateus 22, ele narra uma parábola das bodas do rei. E diz assim o texto. Mateus 22, primeiro versículo. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram para o seu campo, outro para os seus negócios. Gente boa de Deus. O convite do Pai para o casamento do Filho Jesus Cristo nas bodas celestiais continua sendo feito. E não são poucas as pessoas que têm feito pouco caso. No caso aqui, o primeiro público para quem Cristo dirige, os judeus, seus próprios compatriotas, não estavam fazendo caso daquele convite. Mas trazendo uma aplicação para os nossos dias, não são poucas as pessoas que têm escutado esse convite, que têm recebido esse convite para o maior de todos os casamentos, Mônicas. Tem que ser no plural aqui, não é? Porque existem as Mônicas da primeira. E muitos, Juninho, carinhosamente falando, não tem feito caso. Isso é triste, não? E muito mais do que isso, o texto prossegue. E outros, recebendo o convite, sabe o que fazem? Agarrando os servos, agarrando os pregadores, agarrando os propagadores do evangelho, mataram-nos e os matam. Outros, de forma deliberada, se opõem ao convite. Outros, de forma deliberada, raivosa, lutam contra esse convite. E aqui fica essa reflexão para aqueles que nos visitam. E se porventura, perguntem a vocês mesmos: o que vocês estão fazendo com esse convite? Esse convite incomparável, esse convite imensurável, esse convite inalcançável. A igreja do Senhor continua fazendo ecoar esse convite do Rei Jesus Cristo. Cristo deixou claro que o seu próprio povo não fez caso daquele convite. Uns disseram: eu tenho mais o que fazer, e foram para os campos. Outros: eu tenho um negócio muito bom, e também foi fazer o seu negócio. E outros disseram: saiam daqui agora, e pegaram os seus armamentos da época e espancaram os profetas. O que você tem feito com o convite? Preste bem atenção. Aqueles que têm negado a esse convite não ficarão sem juízo. Pois a parábola diz: mas o rei ficou furioso
e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade dele. Por inferência, aqui somos lembrados do dia do juízo. Mateus 25 diz que o rei vai voltar. E vai voltar acompanhado pelos seus milhões, milhares e milhares de anjos. E vai reunir todas as nações diante dele. Elaine, Joelso, eu estou olhando para você daqui, eu estou enxergando com os dois olhos. Viu? As nações serão reunidas diante dele. E aqueles que não aqueles que fizeram pouco caso do convite, serão colocados à esquerda. E aqueles que levaram a sério o convite serão colocados à direita. E o próprio rei vai dizer para aqueles que não fizeram caso do convite dele. Vai dizer o que, Neumar? Apartai-vos de mim, malditos. É ele que vai dizer isso. Então eu quero que você se divirta hoje. Eu quero que você aproveite esta chácara. Aproveite a capital do vale, que maravilha. Mas não quero que você saia daqui sem entender que a principal festa ela vai acontecer quando o Cristo voltar. A principal festa já tem data marcada, só não sabemos o dia, só o Pai Celestial sabe desse dia. E eu quero saber, o convite está sendo feito pela igreja. O que você tem feito com o convite? E agora para a igreja, aqueles que já estão dentro, Efésios 4, eu falei que a devocional seria rápida, e será mesmo, mas bem profunda, bem objetiva. Efésios capítulo 4, observe aí, povo querido, para aqueles que disseram, que bom, ufa, eu já aceitei o convite. Pois bem, na carta aos Efésios capítulo 4, Paulo vai nos chamar à reflexão, dizendo que existem evidências. Se nós de fato aceitamos o convite, existe evidência de que aceitamos. E aqui está Efésios capítulo 4. Observem o que o apóstolo Paulo vai dizer a partir do versículo 17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Vocês que aceitaram o convite do Pai para o casamento do seu Filho Jesus Cristo, ele diz, não andem mais como andam os incrédulos. Mas ele prossegue. O texto é muito forte nesse aspecto aqui. Deixe-me voltar aqui para o versículo. Não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis. 18. Obscurecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Aqueles que aceitaram o convite não andam mais como andam os incrédulos. Aqueles que aceitaram o convite, queridos, não andam mais pensando o que não deveria pensar, como antes. Não. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Aqueles que aceitaram o convite não vivem mais assim. Mas vós, diz Paulo, não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes. Nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Aqui está a principal evidência. A vos despido o velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aqueles que aceitaram o convite, aqueles que se agarraram com o convite, aqueles que se renderam aos pés de Cristo, eles são percebidos através de uma mudança de vestimentas frequente. Frequentemente eles são encontrados se despindo das vestes velhas, do velho homem, e frequentemente eles são encontrados se revestindo das vestes do novo homem, criados em Cristo Jesus. Então agora é para você que diz, eu já aceitei, pastor. Olha, eu lembro que foi em tal dia, em tal lugar, num acampamento. Ótimo, maravilha. A pergunta que fica é a continuação dessa aceitação. Você continua se despindo das vestimentas do velho homem?
E aqui e acolá, elas fedem, viu? Aqui e acolá, essas vestimentas do velho homem, elas fedem. Saibam disso, elas começam a ter um odor não muito agradável, principalmente diante daquele que tem um olfato perfeito, aquele que é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Aqueles que aceitaram o convite continuam se vestindo das novas vestes do novo homem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer no versículo 17: aquele que está em Cristo, uma nova criatura uma nova criatura então fica aí essa reflexão para aqueles que têm escutado o convite, têm feito pouco caso, Mateus 22, a parábola das bodas, e para aqueles que já aceitaram, fica a reflexão: continuemos nos revestindo das vestes do novo homem criado em Cristo Jesus. Continuemos cantando aquele refrão: eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Como eu sou o quê? Uma nova criação eu sou, queridos, preste bem atenção, nós já fazemos parte de uma nova criação. Lá no original, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a ideia é: aquele que está em Cristo faz parte agora de uma nova criação. E como nova criação, nós estamos aguardando o novo céus e a nova terra, a nossa nova habitação. Segunda Pedro, capítulo 3. Então, vamos nos regozijar neste dia como nova criação de Deus. Amém. Vamos nos alegrar. Vamos. Amém. Ministério de Canto da Igreja, vamos agora nos